Dia 28 de dezembro de 2012, começa a partir de agora mais uma edição do programa Abrindo o Jogo. Uma boa noite a você de casa, obrigado pelo carinho e pela sua audiência. Hoje a gente recebe uma pessoa que marcou a história do nosso município. A primeira mulher a se eleger prefeita de Alta Floresta. A primeira gestão a conseguir a reeleição. Estou nos estúdios com a prefeita Maria Isaura Dias Alfonso. Prefeita, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu abro espaço para a senhora para as palavras iniciais da gestora do nosso município ainda, né, prefeita? Sim, boa noite a todos. Eu também fico muito honrada de ter sido convidada para esse programa, para ter essa oportunidade, então, de contar um pouco da nossa história e conversar com a nossa população. Prefeita, vamos começar, antes da gente abrir o jogo, literalmente, como diz o nome do nosso programa, vamos começar com matando a curiosidade da população. Como que a prefeita Maria Isaura veio parar na cidade de Alta Floresta, quando que a sua história, mesmo antes da política, começou no nosso município? A minha história com Alta Floresta começou com o meu irmão Oswaldo Marques Dias, né? Na época era Oswaldo Piloto. Ele tirou o brevet, veio para Cuiabá. De Cuiabá ele veio para Alta Floresta para trabalhar com o seu Ariosto ainda. Então ele veio em 76, foi um dos pioneiros e sempre ele insistia que eu viesse junto com ele, porque nós éramos dois irmãos bastante ligados, mas eu já era casada, tinha um bom emprego, tinha filhos pequenos. Todavia, em 79, no ano de 79, nós viemos conhecer Alta Floresta, uma cidade que tinha apenas 3 anos, né? Mas eu era funcionária da Caixa Econômica, que não tinha Caixa Econômica, meu marido trabalhava na Texaco, nós ainda não decidimos vir. Porém, em 1985, eu já estava morando em Cuiabá, havia sido transferida de Campo Grande para Cuiabá. Viemos novamente, o Oswaldo nos trouxe até aqui, no mês de julho de 85. Chegando aqui, já tinha a Caixa Econômica. Nós vimos que aqui era um lugar de futuro, que aqui era um lugar onde se poderia investir, trabalhar bastante e que teria um futuro promissor. Então, eu considero assim que meu irmão Oswaldo Boiadeiro me trouxe para Alta Floresta e me deixou aqui. Com toda certeza, eu tinha uma missão nessa cidade. Isso, nem imaginava ainda entrar no cenário político ou a senhora já tinha essa ideia? Não, naquela época eu nem pensava. Eu digo assim que eu sempre fui muito de participar de trabalhos sociais. Naquela época eu já participava, mas política, e nós não temos essa tradição política na família, nunca. Ninguém foi político na nossa família. E eu, nessa época, nem imaginava que um dia chegaria a ser prefeita. Ok, as primeiras palavras da prefeita Maria Isaura. Assim como foi o primeiro programa, a estreia do programa Abrindo o Jogo, desta vez funciona da mesma forma. Dentro desta caixa preta, há 7 temas distribuídos em 7 envelopes, além dos 3 extras que contam com pontos de interrogação, onde a prefeita Maria Isaura vai responder perguntas elaboradas por pessoas que a nossa produção encontrou nas ruas. Prefeita, conforme já foi explicado, a senhora tem a chave, trouxe inclusive, está em suas mãos. Por gentileza, é hora de abrir o jogo. A prefeita retira o primeiro envelope que vai ditar o primeiro tema desta entrevista exclusiva aqui da TV Nativa, Rede TV, Canal 20. A senhora pode pegar na ordem que quiser, qualquer um dos envelopes. Sim. Pode abrir para a gente, por gentileza, prefeita? Vamos lá. Denúncias. Começamos com o tema denúncias aqui. Prefeita, a gente tem algumas perguntas, 4 delas foram preparadas pela nossa produção e eu lhe faço a primeira. A Secretaria de Obras, vamos lá, né? Está preparada? Sim. A Secretaria de Obras foi o centro da denúncia, talvez a que marcou mais o seu mandato, a denúncia sobre os maquinários no estado do Pará. Eu pergunto para a senhora, toda aquela situação, os equipamentos, os maquinários, eles estavam na gleba Céu Azul
com o seu conhecimento, a senhora tinha total conhecimento da presença desses maquinários lá naquela localidade? Sim, eu tinha pleno conhecimento de que o maquinário estava do outro lado do rio, abrindo aquela estrada, arrumando aquela estrada, porque isso toda a vida foi feito. Os moradores da gleba Rio Azul, que já fica no Pará, depois daquela linha seca, não tem estrada para sair para nenhum município no Pará, é responsabilidade da Prefeitura de Alta Floresta. E isso, inclusive, ficou claro quando o Tribunal de Contas, né, deu o seu parecer. É responsabilidade da Prefeitura de Alta Floresta manter aquelas estradas, porque lá todo mundo vota em Alta Floresta, as crianças estudam em Alta Floresta, eles recolhem os impostos em Alta Floresta. E aquela estrada foi aberta pela Prefeitura de Alta Floresta e todos os prefeitos deram manutenção naquelas estradas. Talvez, aqui eu complemento com uma pergunta minha, talvez seja uma das pouquíssimas ou raríssimas vezes em que a população altaflorestense viu a prefeita não conter as lágrimas. Prefeita, foi no dia em que os produtores se reuniram para contrapor um manifesto que já havia acontecido uma semana antes e eles fizeram a deles em defesa da ação da Prefeitura Municipal. Como que foi aquele momento ali para a senhora? Realmente teve essa importância tão grande? Foi uma das piores denúncias que a senhora enfrentou ao longo do seu mandato? Olha, realmente ali foi muito triste porque nós sentimos que realmente era uma questão contra mim, contra a minha pessoa, que eles estavam querendo atingir a mim. E quando eu vi toda aquela manifestação da população, as pessoas que eu vi naquela carreata, olha, realmente qualquer um, mesmo que fosse um homem, eu acho que teria chorado naquele momento de ver a solidariedade da população e repudiando o ato de pessoas que apenas queriam atingir o gestor do município. A prefeita é realmente sentimental? No dia da entrega do caminhão P2, a senhora também chorou ao pegar as chaves. É assim a senhora como pessoa também? Eu acho que nós mulheres somos muito sensíveis. Eu sou muito sensível e eu dizia no início do meu mandato que eu jamais iria chorar por ataques, por críticas. Eu só iria chorar se eu não conseguisse fazer aquilo que a população esperava de mim. Mas eu, de fato, chorei nesses momentos, porque conseguir aquele caminhão para o aeroporto era um sonho que eu não imaginava que eu, no meu mandato, iria conseguir, assim, pela minha simplicidade, né? E por não ter não ser política para estar, né, conseguir assim. E Deus fez com que, eu digo assim, fez com que o presidente Lula viesse em Alta Floresta, ouvisse o nosso pedido e determinasse que o caminhão viesse para Alta Floresta. Então, eu acho que foi uma coisa de Deus. Ok, temos a segunda pergunta, um tema que foi discutido recentemente, inclusive que partiu da Câmara Municipal. O vereador Emerson, já não foi a primeira vez, ele apresentou cópias de uma denúncia, de uma suposta denúncia da senhora contra a sua pessoa, melhor dizendo, pelo crime de formação de quadrilha, prefeita. A senhora, inclusive, admitiu que realmente há essa denúncia, porém, uma denúncia. A senhora tem conhecimento do teor correto dessa denúncia? Quem são as pessoas envolvidas? E de onde partiu? Quem fez essa denúncia? A senhora já conseguiu descobrir isso? Não, e essa denúncia existiu, a prefeitura tem esse processo. Eu não sei porque eles dizem formação de quadrilha, porque na verdade eles denunciaram que nós fizemos, se não me engano, 1.000 metros de bloquetes, isso está no processo, com dinheiro da educação, com dinheiro do Fundeb, e esses bloquetes não foram investidos na educação. Esses bloquetes foram feitos para a escola Benjamin de Pádua, para fazer aquele calçamento. Nós demoramos, na verdade, para fazer. Então, houve uma denúncia anônima de que nós estávamos empregando dinheiro da educação
fizemos esses 1.000 metros de bloquete e os bloquetes sumiram e a gente não fez a calçada. O autor vocês ainda não conseguiram chegar? Não, nós ainda não sabemos, né? Denúncia anônima, eu acho que, não sei se a gente desconfia de algumas pessoas, mas a gente não tem prova, não pode dizer. Agora, eu não sei por que formação de quadrilha para um caso tão pequeno. Eu autorizei, o nosso secretário de Educação mandou que fizesse e eles envolveram muitas pessoas. O que realmente assim nos magoa muito é eles dizerem que, por exemplo, há uma formação, uma quadrilha roubando dinheiro da prefeitura. E como eu disse naquele dia, a nossa declaração de imposto de renda foi entregue para o Tribunal Eleitoral antes de nós assumirmos o mandato. Então, as pessoas que ele acusam, seu Júlio Jacomim, imagina, um dos homens mais ricos de Alta Floresta, antes de entrar na prefeitura, Gércio França, antes de entrar, tudo que ele tem, ele já tinha antes. Por que nós estaríamos roubando 1.000 metros quadrados de bloquete da prefeitura? Eu lamento, mas continua essa denúncia. Desculpe interromper a senhora, mas imagino o seguinte, desde que haja a denúncia da formação de quadrilha, se envolvem 4 pessoas. A senhora citou 2. A senhora seria a terceira envolvida. Tem mais alguém envolvido nessa situação? Parece-me que eles citam lá, eu vi no cartaz aquele dia, que eles citam o nome do nosso secretário de saúde, né, que é o Robson Valadão, que na verdade não tem nada nem a ver com obras e nem com o recurso da educação. Caráter político, né? Na opinião da senhora? Eu acredito, né? São as pessoas assim, talvez, que eles mais quisessem atingir. Todos os meus secretários, eu acredito que foram pessoas sérias, íntegras, mas eu acho que essas pessoas que eles querem atingir realmente estão acima de qualquer suspeita e eles querem atingir de qualquer maneira. Assim, quando a senhora assumiu o seu primeiro mandato, a senhora trouxe à tona uma espécie de uma auditoria da prefeitura, algumas irregularidades da gestão anterior. Escola Benjamin Pádua, Furlane, entre outras tantas. A senhora acha que esse dinheiro que a senhora desapareceu dos cofres públicos, ele foi roubado ou aconteceu, na verdade, foi um desvio de finalidade? Olha, de tudo que nós apuramos lá, esse dinheiro, ele foi para outra coisa, como você está dizendo aí. Porque, por exemplo, no Furlane da Riva, o próprio Tribunal de Contas atestou que havia sido pago 1.400.000 e eles vieram aqui e atestaram que apenas 500.000 estava construído. Isso toda a população viu. E na prefeitura tinha empenhos, tinha cópia de cheques emitidos, tinha as pessoas que receberam, tinha assinatura das pessoas atestando que aquilo havia sido feito, o que não havia. Mas os cheques foram emitidos, foram descontados e esse dinheiro não foi para a construção. É o mesmo caso do Benjamin de Pádua, do refeitório. Isso, e tanto do Furlane quanto do Benjamin, tem toda a cópia dessa documentação, né, dos atestados e dos lá. Agora, para onde foi esse dinheiro? Então, menos para essas obras. Ok, prefeita, muito obrigado. A última pergunta para a senhora. Em 8 anos de gestão, a senhora enfrentou várias denúncias de caráter político, ou de caráter pessoal, ou até mesmo pessoas que se achavam no direito e achavam que tinham fundamento as denúncias que faziam. Mas eu queria saber, internamente, dentro do grupo da administração, houve alguma denúncia que foi apurada internamente, que de repente nem veio à tona e a senhora conseguiu descobrir quem era o responsável e foi punido esse responsável? A senhora se recorda, pelo menos, de alguma? Bom, das denúncias que nós fizemos, né, de irregularidades na prefeitura, que estão no Ministério Público, eu acho que uma ou outra foi julgada e mesmo assim ainda não teve resultado nenhum. O único caso que nós apuramos, que teve um resultado concreto dentro da prefeitura, foi de um funcionário que há anos desviava recurso da folha de pagamento, simulando nomes que não existiam. Funcionários fantasmas. Funcionários fantasmas. E isso nós descobrimos ainda na nossa primeira gestão e esse funcionário foi demitido. Depois, outras pequenas denúncias contra funcionário,
mas muita coisa de caráter administrativo, nada de desvio de recursos. Ok, nós vamos passar para o segundo tema desta noite. A prefeita Maria Isaura vai novamente abrir a caixa e pegar mais um envelope para a gente, prefeita. Novamente, da mesma forma, na ordem em que a senhora preferir. Se tiver, por gentileza. Ponto de interrogação. Foi a primeira, foi mais uma, o segundo, na verdade. O segundo envelope retirado pela prefeita Maria Isaura. A gente saiu às ruas, prefeita, e ouvimos nas ruas da cidade pessoas que tenham curiosidades em fazer perguntas para a nossa prefeita, a prefeita Maria Isaura. No nosso retorno, a gente tem a primeira participação dessa noite. Prefeita, em 2 anos de mandato, nós testemunhamos muitos desafios e algumas conquistas. Eu gostaria de saber da senhora, durante esses 8 anos, qual foi o seu maior aprendizado positivo que você leva consigo e que vai deixar na memória dos munícipes? Muito bem, a Leila foi a nossa primeira participante e ela questiona se tem algo em especial que a senhora leva consigo e que a senhora considera que deixou também como lição para a cidade de Alta Floresta, prefeita. Leila, muito bom estar, respondendo a sua pergunta. Eu acho que nesses 8 anos eu consegui realmente aquilo que era o meu desejo quando eu me propus a ser prefeita de Alta Floresta, que era administrar Alta Floresta com ética, com responsabilidade, realmente voltada para a comunidade, não pensando no meu futuro político, em nada disso. E eu aprendi e estou levando isso comigo e deixando como exemplo para os próximos gestores que é possível fazer uma gestão política, administrativa, com ética, com responsabilidade, com os recursos públicos. Tivemos muita dificuldade, como você disse, mas eu acredito que eu cumpri essa missão. Então, isso eu estou levando comigo e estou deixando como exemplo para os próximos gestores. Ok, prefeita, muito obrigado. Obrigado também a Leila, nossa primeira participante desta noite. Ainda restam mais 8 envelopes na caixa preta. A prefeita, por gentileza, o último desse primeiro bloco do Abrindo o Jogo de hoje, dia 28 de dezembro de 2012. Pode abrir, pode retirar, por gentileza, prefeita. O tema agora, PR, Partido da República. Nós temos aqui as perguntas referentes ao PR, inclusive um bloco ou o tema que mais tem perguntas, a senhora prefeita, com 5 perguntas. Qual a ligação, a senhora começou com o PR, pelo menos o seu segundo mandato, com o PR aliado à atual coligação, atual administração, perdão. Qual a ligação entre o racha que houve do PR com a sua administração com o atual vice-prefeito Luiz Antônio? Olha, realmente o PR, através ainda do governador Blairo Maggi, foi o nosso grande parceiro. Todos se lembram, o governador Blairo Maggi, que ainda era do PPS, nos apoiou a nossa primeira eleição, depois ele passou para o PR, nos convidou para ir para esse partido, mas pela nossa ligação com o PDT não fomos, mas continuamos ligados ao governador Blairo Maggi. E foi através do governador que o PR coligou conosco já para o segundo mandato, com o Luiz Antônio como nosso vice, e eu sempre digo isso e quero deixar claro aqui, o Luiz Antônio foi um nome que eu escolhi para ser nosso vice, porque o Luiz Antônio e a Miriam foram meus amigos de muito tempo, pessoa que eu admiro, sim, vou admirar sempre a Miriam e o Luiz Antônio, e escolhi o Luiz Antônio para ser nosso vice com o PR. E a política é assim. Quando nós fomos eleitos, começaram os primeiros desentendimentos, porque as pessoas, eles não entendem que eu ou o prefeito, qualquer que seja o gestor, ele é responsável, ele vai responder por todos os atos. Quem tem que determinar é o gestor. E às vezes as pessoas confundem um pouco. Começou a haver uma certa pressão de que fizesse isso, fizesse aquilo. Prefeita, já era esperado essa situação, mesmo antes de vocês assumirem o mandato?
Olha, é porque na verdade as pessoas têm muito essa ligação de que nós nos separamos do PR em função da Miriam ter assumido a Secretaria de Saúde. Eu nunca discuti a competência e a seriedade da Miriam. Tanto é que estou muito feliz que ela esteja voltando à Secretaria, porque sei da seriedade dela. O que eu sempre disse para o Luiz Antônio, que ele como vice-prefeito, não seria bom que a sua esposa ocupasse uma secretaria. Porque eu previ assim, que em certo momento eu poderia estar chamando a atenção da secretária, como eu chamei a atenção em vários momentos de todos os meus secretários, porque teria que ser daquela maneira a nossa administração, como eu entendia que deveria ser, e ele, como a secretária era sua esposa, talvez ele pudesse não gostar e ao invés de ficar do meu lado, ele ficaria do lado dela. E isso o Luiz Antônio sabe, que nós falamos muitas vezes. Luiz Antônio, eu acho que nós não podemos misturar a coisa. Mas o partido insistiu que fosse a Miriam e realmente por outros fatores que aconteceram não deu certo. E eles alegam que realmente o PR nos deixou já em função dessa questão que houve com a secretária Miriam. Eu sei que eles têm uma mágoa comigo por ter tirado a Miriam, mas a administração é assim. Eu não tive outra alternativa, mas admiro a Miriam, a considero minha amiga, assim como o Luiz Antônio também. Nos bastidores da sua administração circulava a seguinte afirmação: Miriam Mello tentava engessar a administração dentro da Secretaria de Saúde. Procede? A senhora compartilha da mesma opinião ou o que aconteceu na verdade foi um caso diferente? Não é verdade que a Miriam tentasse engessar, imagina, de maneira nenhuma. Exatamente o que aconteceu. Quando nós entramos para o segundo mandato, eu conversei com todos os secretários novos que estavam entrando e eu sempre pedia, não mudem o curso da nossa administração. Agora nós conseguimos colocar o trem no trilho, vamos dizer, ou colocar o barco para remar todo mundo igual. E quem entrar no barco agora, por favor, remem, né, na mesma direção como os outros. Houve um certo desentendimento, realmente a Miriam em certo momento se sentiu um pouco prejudicada, de que não havia boa vontade dos demais secretários com ela, mas em momento nenhum ela tentou engessar a nossa administração. Apenas tentou mudar um pouco o curso de como nós estamos administrando e causou um mal-estar com os demais secretários. Ok, entre seus opositores esteve por muito tempo também, aliás nem por tanto tempo assim, apenas no primeiro ano de mandato, o vereador Raimundo Rodrigues, um dos mais ferozes. A senhora mesmo chegou a dizer isso em entrevista na televisão. Já em novembro de 2009, Raimundo de um momento para o outro foi escolhido pela senhora como seu novo líder dentro da Câmara Municipal. Foi uma estratégia para segurar o PR? E como que foi esse processo? Como que ele funcionou? Olha, o Raimundo foi uma pessoa que durante a campanha eu conheci mais o Raimundo, achei que era uma pessoa super esforçada, ele ter sido eleito, sair de líder de bairro, presidente de associação, se eleger vereador, então eu admirava o Raimundo. Mas no momento que o PR começou a querer sair da nossa administração, realmente o vereador Raimundo até me surpreendeu, né? Porque foi uma pessoa que eu toda a vida tive consideração com ele e ele realmente começou assim até querer me atacar. Mas eu acredito que tudo partiu dele. Ele nos procurou, ele se sentiu assim que ele não estava bem naquele grupo, naquela situação, ele não concordava em estar nos atacando e que ele queria vir para o nosso lado. Você chegou a revelar no momento que houve a troca de lado, revelar coisas do bastidores do outro grupo da senhora? Não, de maneira nenhuma, nunca houve. Ele simplesmente nos procurou e disse que pela formação dele, mesmo porque ele estava naquele momento de se tornando uma pessoa temente a Deus, não que ele não fosse antes, né? Mas que ele estava mais na igreja e ele estava vendo
que aquela forma, aquele grupo onde ele estava, não estava de acordo com os princípios religiosos dele. E ele nos procurou e nós, em reconhecimento a isso, é que o colocamos, né, como nosso líder. A senhora não conseguiu fazer a sua sucessora. A senhora acha que o PR pode ter feito falta neste processo político? E ele faz falta após esse desligamento definitivo? Olha, eu acho que o PR foi um partido importante, era um partido importante para nós e exatamente, e eu digo assim, nós não lançamos candidato, todos sabem, né? Nós, PDT, chegamos no final já quase do nosso mandato e percebemos que os nomes que nós tínhamos para indicar ainda não estava na hora. E nós havíamos decidido de que não lançaríamos candidato exatamente por essa dificuldade de coligação. Mas nós contávamos com alguns partidos que na última hora não quiseram coligar conosco. E o PR fez por falta? Isso, o PR fez falta, é claro que o PR fez falta, né? É um partido forte, um partido que tem credibilidade. Eu acho que o PR, se estivesse conosco, assim como o PSDB, que sempre foi nosso parceiro, mas que na última hora também foi um dos motivos da gente não lançar candidato, porque ele estava, né, já não querendo mais coligar conosco. Um dos grandes líderes do PR por muito tempo foi, e talvez continue ainda sendo, o empresário Joel Okubo. Na sua opinião, ele foi o mentor da separação entre a sua administração e o PR? Olha, isso eu não sei, não quero afirmar. A verdade, tudo que ficou claro para nós, é que o Joel Okubo, desde o nosso primeiro mandato, nós não nos acertamos dentro da nossa administração. E o Joel Okubo realmente se tornou assim, né? Nem sei se um inimigo, mas uma pessoa que foi sempre contra mim no governo, né? E me dificultou muita coisa. Agora, eu até muitas vezes falei com o governador Blairo Maggi, pedindo que ele falasse com o Joel Okubo, falei com o presidente do PR. Então, o Joel Okubo, desde a nossa primeira administração, já não esteve conosco, né? E agora, se foi ele que fez tudo isso para que o PR não ficasse conosco, eu não posso afirmar. Era o seu opositor que não aparecia, como a senhora chegou a declarar uma vez em entrevista? Eu acho que, né, teve gente aí que ficou, né, conspirando. Muitas outras pessoas fizeram isso também, né? Ok, nós vamos para um intervalo comercial, que será breve, mas eu vou pedir para a prefeita, inclusive, que já sorteie o próximo tema que você verá após o intervalo comercial, para a gente dar continuidade a mais uma edição do Abrindo o Jogo. Prefeita, por gentileza, só o tema e a gente segue para o intervalo. Ok? Após o intervalo comercial, a gente volta com mais uma pergunta de populares pelas ruas da cidade. É um minuto só e eu aguardo você.